não pelo celular, mas vou deixar aberto enquanto eu puder, até quando eu Tá bom, puder. obrigada. Gente, então, ó, vocês têm que ser solidários à colega, ela não vai poder deixar a aula inteira, solidária à professora. Outra pessoa liga aí também, Tatiane, obrigada. Yasmine, obrigada, gente. Galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês, né? Já comecei a gravar aqui, porque eu acho que é informação que é bom ficar gravada também. Veja, vocês notaram que eu postei uma atividade avaliativa, né? Não sei se alguém já entrou para dar uma olhada, como é que tá. Mas são só 5 questõezinhas, tá? E são 5 questõezinhas que têm relação com o texto que a gente leu e com as discussões que a gente fez quanto ao texto e quanto... Massa, Fabrício, legal. E quanto às questões ali que a gente veio discutindo em articulação com o texto. Obrigada, Denilza. Ligou a câmera aqui para mim. Então, o que é que acontece? Algumas pessoas, e eu digo algumas pessoas, não necessariamente da turma de vocês, porque como eu tenho turmas que se repetem, aí eu também repito algumas atividades e algumas avaliações também. Mas eu não sei se foi na turma de vocês, mas alguns alunos chegaram para mim com algumas questões sobre prazo, sobre quantidade de avaliações, e aí eu achei importante eu repetir isso para vocês, tá? Em termos de prazo, eu acho que eu coloquei lá algum dia de abril, tipo 6 de abril, alguma coisa assim, ou foi em maio, eu já não tenho mais certeza. E por que eu não tenho certeza, gente? Porque para mim tanto faz. Assim, é bem arbitrário, sabe? Eu não estou muito preocupada se vocês vão fazer amanhã ou se vão fazer no final do semestre. Pronto, foi em maio. E o Google Classroom, ele permite que vocês façam mesmo depois do prazo finalizado, tá? E eu recebo do mesmo jeito. Mas eu não estou dizendo isso para vocês deixarem para lá e fazerem só no final, não. O que eu estou dizendo é o seguinte: se vocês quiserem deixar para o final, não é problema meu, eu não me incomodo, não afeta a minha avaliação, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um planejamento de fazer pelo menos 6 dessas. Por que 6? Porque seriam 2 por unidade, cada uma, né? A soma dessas duas contabilizando a nota de cada unidade, tá? Isso significa dizer que daqui para o final do semestre vocês vão ter várias atividades avaliativas e cada uma delas relacionada com um texto diferente, com uma discussão diferente, às vezes uma discussão mais ou menos complexa. E aí eu não acho interessante que vocês deixem para o final, porque eu tenho muito cuidado na hora de elaborar isso, para que as questões estejam de acordo não apenas com o texto que vocês leram, mas que tenha relação com a discussão que a gente teve. Ou melhor, eu tento garantir que as questões perpassem as discussões que a gente fez e os esclarecimentos que eu dei. Porque me parece mais justo dessa forma. Em termos de leitura, né, quando você pensa assim, eu li tal texto, cada um tem suas possibilidades de leitura e às vezes a leitura sozinha, você vai por um caminho e às vezes você pode ir por outro. Então, o que vai consolidar, né, quais são as discussões possíveis e quais as articulações possíveis daquele texto com a disciplina que a gente está fazendo, é justamente a aula e a discussão que a gente tem aqui em sala de aula. Então, eu acho que quanto mais distante vocês ficam da aula na hora de resolver, mais difícil fica. E se vocês acumularem para o final, vocês podem dizer assim, professora, mas as aulas estão gravadas, eu posso assistir de novo. Eu quero ver se vocês vão assistir as aulas todinhas do semestre, lá para o final, para poder dar conta de responder. Eu mesmo não ia querer fazer isso, tá? Vou ficar lisonjeada se vocês fizerem, porque eu vou quase acreditar que minha aula é maravilhosa. Não acredito que seja, né? Ainda que seja boa, eu não acho que seja tipo maratonar a série no Netflix, tá? Então,
não me parece uma opção interessante, não me parece que seja legal para vocês fazerem isso. E eu tenho outra razão pela qual eu acho importante que vocês façam o quanto antes. Eu acho que eu já falei para vocês, mas se não falei, falo pela primeira vez. Para mim, essa atividade ela tem duas funções principais, tá? A primeira função é justamente a de avaliação. Porque eu acho que é importante, ou porque eu acho que isso vai dizer o quanto vocês aprenderam, não sei. Eu acho que a gente pode colocar isso em questão. Mas porque eu preciso de um instrumento, de uma ferramenta que seja para poder dar notas para vocês, para poder validar que vocês passaram por essa disciplina e que vocês podem seguir adiante para as próximas, né? Que tenham ela como pré-requisito ou não, tá? Que vocês tenham seus créditos garantidos. Mas especialmente porque eu entendo que essas questões elas vão servir como uma forma de consolidação desse conhecimento e de confirmação de que as coisas estão se encaixando, de que as coisas estão sendo compreendidas, que vocês estão conseguindo, né, seguir aí na discussão da turma. Vejam, eu faço um planejamento, que pelo menos é a minha pretensão, né, de que ele seja todo articulado, de que eu consiga fazer essa amarração da primeira aula até a última. E de que vocês também consigam fazer essa caminhada sem muito buraco no caminho, sem muito susto no caminho. E para ela ser assim, eu preciso estar articulando. Então, o que é que eu faço? O que é que eu penso? Responder essas primeiras questões e consolidar essa compreensão, ou perceber que aquilo ali não ficou tão claro para vocês, coloca vocês numa posição de disponibilidade, de possibilidade de compreensão ou de aprendizagem para o próximo texto e depois para o próximo texto e depois para o próximo texto, tá? Como eu estou aqui planejando uma coisa que vai num contínuo, que tem uma amarração, eu acho que quanto antes vocês respondem, antes vocês conseguem se deparar com isso. Vocês conseguem tanto consolidar o que vocês já estudaram e já entenderam, quanto perceber o que não ficou tão bem consolidado assim e poder tirar dúvida comigo ou pelo menos ficar com aquela lacuna bem marcada para na próxima aula, na próxima discussão que vai estar articulada com a anterior, poder tentar preencher essa lacuna, né, e compreender melhor as questões que estão em jogo aqui, tá? Então, isso tudo foi para dizer, é por essa razão, porque eu acho que é interessante que vocês façam isso o quanto antes, que eu coloquei um prazo mais curto. Embora esse prazo não precise ser cumprido, o Google Classroom não impede que vocês mandem a atividade depois do prazo terminado. Mas, ao mesmo tempo, eu aconselho, é só um conselho, é só uma orientação, que vocês tentem fazer o mais rápido possível, tá? Porque aí, quando vocês vão fazendo, vocês vão tendo essa dimensão e vão passando adiante e podendo fazer essa articulação de uma forma mais evidente. Pois é. Acumular é sempre pior, Fabrício. Sempre, sempre. Bem, finalizada essa parte, alguém tem alguma dúvida específica sobre a prova, alguma questão? Eu não gosto nem de chamar de prova, tá, gente? Eu botei atividade avaliativa justamente porque são questões que vocês vão responder e que vão ter caráter de avaliação, mas a ideia é que sejam várias justamente para não ficar tão pesado assim para vocês, tá? Para ir fazendo aos pouquinhos e aquilo ali é que vai compondo a nota. Tranquilo, então, né? Beleza. Gente, me lembra aí onde é que a gente parou na aula passada? Eu juro para vocês que eu não faço ideia.
O que é que a gente estava discutindo, até onde a gente foi, o que é que a gente falou. Alguém consegue me fazer essa síntese aí? Alguém consegue me passar alguns pontos que foram debatidos? Professora, boa noite. Boa Boa noite, turma. noite, César. Na aula passada a gente falou um pouco sobre muita coisa. Algumas delas a gente falou sobre linguagem, racismo estrutural, a gente falou sobre políticas públicas, acerca daquilo que que é proposto como necessidade, mas que não é o que necessita ou necessitando. A senhora deu alguns exemplos da sua experiência profissional, né, como assistente social, um bocado de coisa. Sou psicóloga, tá? Eu não sou assistente social, não. Eu trabalho na política de assistência social, mas sou Isso psicóloga. mesmo, perdão. Isso mesmo. Eu cheguei tarde e a aula já tinha começado, porque hoje não foi um dia fácil, só consegui chegar em casa agora. Obrigada, Sidney. Agora sim, Sidney marcou os pontos de debate, né? Que são pontos importantes, que têm atravessamento com a nossa discussão, mas em termos do que a gente, da articulação que a gente está fazendo desses debates com o texto, né? Com a discussão teórica propriamente dita. Vocês lembram em que ponto que a gente estava? Professora, a senhora falou, eu esqueci o nome da personagem, que ela rodou a saia e tal. Foi dessa personagem específica que a gente estava falando na última aula. Ah, pronto. Então, ó, já me ajudaram. Agora estou começando a me localizar. Então, a gente terminou o Foi primeiro... Lumena, Sim, de Lumena. da Lumena. questão da questão do empoderamento da afronta, né? Que eu até tinha citado a questão do empoderamento feminino, mas que você achou mais adequado a questão da afronta. O ato dela dançar não era simplesmente a dança, mas sim uma afronta àquela situação, aquele panorama que estava se apresentando diante dela e das outras pessoas que estavam sofrendo aquela desigualdade, né? Pronto. Massa. Teve alguém mais que levantou a mão aí. Quem foi? Foi Valdo. Desculpa, fui eu. Eu levantei, mas me enganei. Ah, tá bom, Walter, sem problema. Pronto, gente. Não, veja, já comecei a me localizar, né? Priscila colocou aqui também no chat que foi finalizado o primeiro texto e eu comecei a falar um pouco do próximo. Aí, esse é o... E sobre esse próximo texto, o que é que eu já falei, assim, só para eu... De verdade, gente, eu tô precisando me localizar, eu tô bem perdida. Para eu saber por onde é que eu vou, de onde é que eu vou. Vamos lá, me ajuda aí. Robert, você está falando para a gente não, né? Porque seu microfone está fechado. Então, Fabrício, o próximo texto é um artigo que eu mandei para vocês, que é de Arthur Arruda Leal Ferreira e de Saulo de Freitas Araújo, chamado Da Invenção da Infância à Psicologia do Desenvolvimento, tá? É um texto, basicamente, que vai fazer um pouco esse histórico, né, dessa relação do conceito de infância com a psicologia do desenvolvimento. E aí eu queria saber um pouco do que foi que eu já falei ou por onde foi que eu comecei a discutir, porque, enfim, para saber por onde é que eu continuo, tá? E aí é bom vocês me darem essa referência, porque eu consigo ver onde é que vocês estavam também, porque não adianta eu saber ter marcadinho no meu caderno em que ponto eu parei, se vocês ainda estão aí processando outras questões. Paulo, Pode falar, Walter. é o seguinte, eu estava vendo aqui a aula passada, foi por isso que eu levantei a mão, aí eu ia falar. Mas a senhora estava falando, principalmente a senhora, o Sidney e o Robert, estavam falando que o empoderamento da mulher e a mulher usa aquele texto como uma afronta, né? E falou da mulher negra e também
por exemplo, da questão social, da questão racial, que, que fica aí pra gente, tipo, também das cores, né? Por exemplo, uma mulher negra, se tem um comércio, ela é estranho. Se uma mulher branca tem um comércio, é normal, entendeu? A gente tava conversando sobre Você isso. falou daquela polêmica lá, né? Polêmica não, daquela Isso, situação que aconteceu e que Robert trouxe e o colega passou um vídeo, não foi? exatamente. Então, professor, é isso. Aproveitando a deixa que Walter falou, eu não me lembro da gente ter começado uma abordagem sobre esse novo texto. Pronto, Aí eu eu estou tô... tentando aqui procurar que eu digo, não, tem alguma coisa aqui que tá fora do lugar, porque eu me lembro que eu tinha trazido o exemplo nesse caso, né, da questão do assassinato lá, mas eu não lembro da gente ter começado a trabalhar essa parte do texto, Não, pronto, desse texto. então é isso. A gente não chegou a começar, então, um novo texto, não. Era essa dúvida que eu estava. Eu até me perdi agora desse gente, será que eu perdi algum trecho da aula que eu não sei? Estava falando lá na página 70, Uhum. 77. Sim, mas é do texto anterior, verdade, Então ainda estava no outro texto. Realmente eu encerrei o anterior e hoje é que eu vou começar o novo. Era isso que eu estava na dúvida, se eu já tinha adiantado alguma coisa do texto novo, se eu já tinha avançado de alguma forma ou não. Mas adorei que eu vi que está todo mundo aqui ligado, todo mundo estava participando. Quem não estava participando falando, estava participando ouvindo. Fale, Priscila. Priscila? Tá me escutando? Agora tô. Não é porque eu tô ruim, é que o meu áudio tá muito ruim para funcionar. É que foi o seguinte, na última aula teve a questão que estava sendo falada do manicômio, que você falou da questão de passar o holocausto, né? Documentário. Então, aí você com outro texto, aí eu relacionei com outro texto, entendeu? Ah, certo. Tipo aquele texto que você passou, tá? Eu relacionei com aquele outro texto. Não, mas aí então tem um outro texto fora esse. Aí por isso que eu falei que seria relacionado àquele texto, que foi a última coisa que foi comentada, e aí foi finalizado junto com o primeiro texto. Massa, pronto, beleza. Massa, agora eu estou localizada, estou devidamente localizada e consigo seguir em frente. Obrigada a todo mundo, fiquei satisfeita agora, gostei de ver que está todo mundo ligado aqui. Eu mandei o documentário, não mandei do Holocausto? Mandou sim, mandou. Pronto, beleza. Eu geralmente faço isso assim que acaba a aula, senão eu esqueço. Você quer comentar, Fabrício, sobre o documentário? Fabrício está aqui dizendo no chat que é praticamente um filme de terror. De fato, eu avisei, não avisei, eu fui bem honesta. Eu disse que não era um filme fácil de ver, não era algo que dava para a gente ver num dia ruim, né? Porque tem dias que a gente já está tão fragilizado que é melhor não se propor a ver essas coisas, né? Fale, Walter. Professora, vai me desculpando aí, mas não assisti não o documentário, viu? Porque eu não tive tempo, viu? Mas não vá pensando que é só uma desculpa não, mas é porque faz 3 dias que eu não, faz não. 3 dias que eu comecei outro filme, né? Mas faz 15 dias, 14, 13, que eu comecei outro, entendeu? Aí até hoje não terminei, então... Aí... Sem problema. Eu acho que é um transtorno, é um distúrbio, não sei, eu não consigo terminar não. Aí eu passo 3 dias assistindo um filme só. Aí eu vou tentar terminar esse seu documentário, tá certo? Muito obrigado. Beleza. Obrigada, Walter. Então tá. Priscila, sua mão ainda tá levantada e eu não sei baixar. Eu não sei se você ainda quer falar ou se é porque você só esqueceu de baixar a mãozinha. Enfim. Sigamos. Tranquilo, Priscila. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a falar do novo texto, tá? Na verdade, eu vou começar fazendo aí uma costura do texto que a gente estava para o texto que a gente vai iniciar. E daí, quem tiver lido, quem tiver
comentários, quem tiver dúvida sobre a discussão, pode ir levantando a mãozinha e falando junto comigo aqui, tá bom? Vocês não precisam esperar eu dizer, e aí, tem dúvida? Às vezes eu falo para ver se estimula um pouquinho, mas vocês podem ir levantando a mão e falando sem problema. Como eu disse agora mais cedo um pouquinho, no iníciozinho da aula, sobre as avaliações, eu tenho tido esse cuidado, né, de pensar que essa articulação e essa costura entre os textos, para que a gente tenha um contínuo, para que a nossa caminhada seja continuada no sentido de ir se aproximando da psicologia do desenvolvimento e compreendendo ela da melhor forma possível, tá? Então, quando eu escolhi que a gente começasse pela Cidade dos Sábios, como eu já falei várias vezes, a minha razão foi justamente a de que eu entendo que é preciso a gente ter essa dimensão histórica, política e social para a gente compreender o lugar da psicologia no mundo e enquanto ciência. Então, se a gente vai pensar em psicologia do desenvolvimento, a gente precisa entender qual é a perspectiva histórica e política que eu estou adotando, que eu estou usando como base de compreensão para fazer essa leitura de uma psicologia do desenvolvimento, tá? E aí, vocês já cansaram de ouvir eu falando isso já deve ter ficado massivamente claro para vocês, que eu estou partindo aqui de uma ideia de psicologia, de uma concepção de psicologia, que vai assumir que nada é natural e nada está dado desde sempre. Ou seja, eu não vou conceber uma psicologia do desenvolvimento que possa ser pensada desde o início dos tempos. A psicologia do desenvolvimento, tal qual a gente conhece hoje, tal qual a gente exerce hoje, ela tem um lugar e ela tem um contexto histórico. Ela diz de um processo social específico. E é ele que a gente precisa entender. A gente precisa entender essa relação para que ela possa fazer sentido e para que a gente possa, inclusive, utilizar essa psicologia a nosso favor na nossa formação e no nosso exercício profissional, tá? Eu também já disse várias vezes, e aí eu estou tentando fazer essa costura, tá, gente? Que a psicologia não é uma psicologia só, que a gente fala de várias psicologias, no sentido de que a gente tem uma diversidade de objetos e de métodos. E essa diversidade vai dizer respeito, principalmente, a essa diversidade também de processos sociais aos quais a psicologia está associada. Isso não sou eu que estou dizendo, isso quem diz é Luiz Cláudio Figueiredo, que é um autor que se dedica muito aos estudos da história da psicologia, tá? O que Luiz Cláudio Figueiredo vai dizer é que ele vai colocar em questão justamente como é que pode uma disciplina, aliás, melhor dizendo, uma ciência, né, um campo de saber com tantas explicações distintas e às vezes até opostas para um mesmo problema. Perceba que eu boto as aspas quando eu falo do mesmo, porque não é o mesmo problema. Justamente porque, a depender de a partir de que campo que a corrente teórica que a gente está trabalhando venha, e a partir de que problema que se estabeleça, né, o método que a gente utiliza e a forma de investigar essa questão, as respostas vão ser as mais diversas possíveis, tá? Porque na ciência, a resposta depende da pergunta que a gente faça e depende do método que a gente adota para encontrar essa resposta. Então, a depender de que processo que esteja articulado, a depender do momento histórico, a depender do contexto social onde isso se coloca, a pergunta vai ser diferente e a resposta também vai ser diferente. Licença, gente, desculpa. Então, o que Luiz Cláudio Figueiredo vai dizer é o seguinte, ele disse, olha, essa diversidade da psicologia diz mais respeito
a essa articulação necessária que a psicologia faz com esse campo social. Diz muito menos respeito às diversas personalidades e às diversas formas de ser do sujeito do que aos processos sociais aos quais ele está articulado e nos quais ele está inserido. E é por isso que a gente tem tantas possibilidades e tantos métodos e tantas formas de pensar um problema na psicologia. Isso explicado, aí a gente vai já entrar de fato, né, no que o texto vai trazer para a gente. Os autores, eles vão muito nesse caminho do que eu vinha tratando até aqui. Eles vão muito nesse caminho de pensar uma perspectiva que questione a naturalidade de certos conceitos e de certos processos, né? Vocês já entenderam que os autores que eu trouxe até aqui, eles são basicamente Foucaultianos. Então, o Luiz Antônio, né? Ele utilizava como base teórica, como um dos grandes autores que fundamentavam a compreensão de mundo dele, o próprio Foucault, tanto que tem aquela notinha de rodapé que a gente gastou umas horinhas, né? Uns minutinhos bons na nossa aula para falar sobre poder soberano, poder disciplinar e essa concepção toda. E esses autores aqui, Arthur Arruda Leal e Saulo de Freitas Araújo, eles vão começar o texto falando dessa perspectiva metodológica que eles adotam. Eles começam dizendo assim, olha, estamos aqui adotando uma perspectiva metodológica da genealogia de Foucault. O que seria esse método genealógico Foucaultiano? De forma muito simples, o que eu posso dizer sobre esse método, né, porque a gente também não vai entrar nas profundezas da compreensão de como é que isso funciona, mas de forma muito simples, o que eu poderia dizer para vocês é que o método genealógico, ele questiona a naturalidade das coisas, ou que ele problematiza a constituição de alguns conceitos. Então, ao contrário de uma ciência tradicional ou de uma história tradicional que vai pensar as coisas num processo evolutivo, como se necessariamente o que vem antes vai ser melhorado pelo que vem depois, o método genealógico ele não faz isso, ele não pensa a história no sentido evolutivo, no sentido de que cada coisinha que vem depois da outra é porque está melhorando aquela anterior, tá? O método genealógico ele vai dizer assim, as coisas se constituem por alguma razão. E essa razão está pautada na história, está pautada nos processos sociais, está pautada nos processos culturais. E eu preciso entender como é que a gente chegou até aqui. Foucault ele dizia que ele fazia a história do presente, né? Mas para fazer a história do presente, ele precisava questionar como é que no passado, como é que do passado, a gente tinha chegado até o ponto que a gente está hoje. Então, a proposta que esses autores têm nesse texto é justamente de fazer isso quanto à psicologia do desenvolvimento. O que é que eles vão fazer? Eles vão dizer assim, olha, hoje a gente tem essa psicologia do desenvolvimento. Claro, eles não estão dizendo isso, eles não vão se propor nesse momento a falar sobre aprofundadamente o que é a psicologia do desenvolvimento, mas eles vão dizer assim, temos hoje uma psicologia do desenvolvimento. E a gente quer mostrar aqui nesse texto como é que ela passou a existir. Como é que essa disciplina, psicologia do desenvolvimento, ganhou um lugar dentro da psicologia, dentro das ciências humanas, dentro da ciência em geral. Como é que ela se tornou importante? Como é que ela se tornou uma disciplina essencial no campo da ciência? É basicamente esse o problema que ele se propõe a responder ou a tentar entender, tá?
dentro dessa perspectiva Foucaultiana, né, do método genealógico, o que eles estão fazendo é justamente uma história da psicologia do desenvolvimento. Só que eles vão fazer isso tentando entender quais são os conceitos fundamentais para a psicologia do desenvolvimento e como é que a gente chega a eles, como é que a gente constitui, como é que a gente constrói, eu digo a gente no sentido da nossa sociedade, da nossa cultura, como é que a gente, de onde a gente caminhou e como é que a gente chegou nesse ponto que a gente está hoje, tá? Então, basicamente, essa é a questão que eles estão colocando ao longo desse texto. Isso fica bem claro já no resumo. No resumo, eles estão dizendo aqui, ó, o objetivo inicial é uma discussão histórica baseada no movimento da nova história da genealogia Foucaultiana em relação ao surgimento da psicologia do desenvolvimento. E aí eles já vão começar com uma hipótese. Eles vão dizer assim, trabalhamos aqui com a hipótese de que esse campo tem como sua condição, ou seja, sua condição de existência, um duplo movimento. No século XVI, já sim, Fabrício? No século XVI, o surgimento da escola religiosa, da família como objeto de políticas de saúde e de uma experiência de infância como idade da inocência. Isso no século XVI. No século XVIII, a emergência de novas tecnologias de governo liberais, da escola laica e de uma imagem da infância calcada na evolução. Então, basicamente, essa é a discussão que a gente vai ter aqui hoje, tá? A gente vai tentar entender como é que essas questões que eles estão levantando aqui conseguem produzir uma necessidade de existência, uma condição de existência para essa psicologia do desenvolvimento que a gente está se propondo a estudar esse semestre por aqui, tá? Até aqui, gente. Beleza. Então, eu tô aqui passando o olho no texto, tem uma parte que ele fala sobre o conceito de estranhamento para Foucault, né? Que ele vai dizer assim, isso é uma coisa bastante curiosa, porque a gente tem uma certa tendência de, quando a gente tem algum conceito que já é muito naturalizado, que já faz parte do nosso cotidiano, que já faz parte da nossa vida comum, a gente diz, tá bom, existe e pronto. Então, é isso e pronto, né? E a ideia de estranhamento em Foucault é justamente a de não dizer é isso, tá bom. É justamente a de tentar entender como é que aquilo se configurou daquela maneira. E aí a gente começa pelo próprio conceito de infância, né? Então, lembram que eu falei para vocês? Gente, a gente costuma, né? Se eu perguntar aqui para vocês o que é infância, vocês vão ter conceitos. A gente começou assim, a gente falou sobre isso, não foi não, na última aula? Tô aqui lembrando que a gente teve essa conversa. Ou não foi com vocês? Peraí. Eu até anotei. Se a gente for falar sobre infância, vocês podem falar muito naturalmente, assim, tipo, não, infância, eu sei o que é infância. Infância é isso, infância é aquilo, né? E aí, não foram vocês, não. Acabei de ver aqui. Beleza. Então, vou fazer isso com vocês. É a mesma coisa que eu fiz com a outra turma. Peraí, deixa eu ver qual foi a pergunta aqui. Oi, Esther. Então, a genealogia Foucaultiana é um método de estudo histórico que Foucault propõe, tá? E ele basicamente diz respeito a isso, a esse estranhamento. A partir do pressuposto de que o que a gente toma como natural não é natural. E tentar questionar e tentar entender como é que aquilo se constituiu no mundo.
A partir desse método, Foucault ele vai tentar fazer uma história do presente, ele vai tentar entender como é que as coisas foram se configurando para chegar no ponto que elas estão hoje. Então, é o que eu estou dizendo para vocês. Se a gente pensa aqui em psicologia do desenvolvimento, que é o nosso objeto de interesse nessa disciplina, e é o que está colocado em questão nesse texto, a gente vai perguntar: o que foi que aconteceu? Que situações, que questões, que processos sociais se deram, que questões, que conceitos se desenvolveram para que a psicologia do desenvolvimento pudesse existir, para que desse condições de existência para essa psicologia que é a psicologia do desenvolvimento, tá? Essa seria a pergunta que a gente faria em termos dessa genealogia Foucaultiana. Porque a gente vai produzir um estranhamento nessa noção que parece óbvia de uma psicologia do desenvolvimento, que a gente pode dizer, é óbvio, claro que a gente tem que ter isso, claro que a gente tem que estudar isso. Mas por quê? E como é que a gente chega nesse ponto? O que é que aconteceu na história? Que tipo de processo se deu que constitui essa necessidade e essa condição de existência de uma psicologia do desenvolvimento? Deu para entender, Esther, qual é a proposta aqui? Pronto. Então, vamos lá. Deixa eu fazer esse exercício com vocês que eu estava vendo aqui que eu fiz com a outra turma. Eu agora quero ouvir vocês. Eu quero que vocês me digam, e não é para falar teoricamente, não é para falar em cima do texto, não é para falar de forma culta, inteligente sobre qual é o conceito de infância. Eu quero que vocês me digam o que é que vocês entendem por infância. Cotidianamente, no senso comum mesmo. Como é que a gente define infância? O que significa ser criança? Quem entra na brincadeira aí comigo? Vamos lá. Eu acho, professora, que ser criança é aproveitar ao máximo, né, os anos iniciais de vida, né, através de brincadeiras, né, momentos com a família, até ir à escola, eu acho que é uma parte importante da infância, e você conviver com outras pessoas. Eu acho que isso seria a infância. Beleza. Massa, obrigada, Tatiana. Quem mais? Eu acredito... Professor... Pode falar, Esther. Ai, obrigada. Licença. Eu ia falar a mesma coisa, né, que a Tatiane falou também. Para mim, eu vejo muito de duas formas. Desde uma formação de uma pessoa como indivíduo, porque, né, tudo começa ali na infância, o ser criança, como também, para mim, algo que me marca muito é a questão da pureza, da inocência, do que a gente entende e não entende, que é bem longe do ser adulto lá na frente, sabe? Uhum. Certo. Obrigada, Esther. Sidney. Eu acho que duas coisas sobre a infância. Primeiro, além de ser aquele período de liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade de manifestar afeto, liberdade de brincar, de não se preocupar com o mundo adulto problemático, é também o período de aprendizado. Não diria nem de uma forma positiva, né? Porque, enfim, a sociedade vai nos moldando enquanto criança, né? Mas é o período de aprendizado também, de construção. Beleza. Estou gostando. Quem mais? Vocês estão me dando elemento para eu trabalhar um bocado de coisa. Walter, liga aí. Acho que é a inocência, né? A inocência da pessoa. É aquele não saber, não entender, mas só que, de certa forma, a gente já sabe porque é muito fácil de desenvolver alguma coisa no nosso cérebro. Acho que por a gente ser um ser humano e ao longo dos séculos
dos tempos, desenvolveu muito esse, esse órgão, esse elemento que a gente tem, né? Então, ser criança, para mim, eu acho que é mais essa inocência, mais essa, esse não saber sabendo, né? Porque mesmo quando as crianças não sabem de alguma coisa, não entende, ela pode mostrar, tipo, um conhecimento, pode falar uma coisa que a pessoa pode dizer assim, como é que essa criança sabe, entendeu? Sendo que ensinei. Acho que é porque desenvolve muito fácil a partir do cérebro da gente, quando a gente é criança. E eu acho que, principalmente nessa fase, que desenvolve mais ainda. E eu acho que porque também a gente usa muito o termo, uma pessoa não é muito madura. Não é muito madura. A gente vai dizer que é uma criança porque não tem aquela. Acho que não tem muito aquela maldade, não tem muita. Aquele muito de entender muito das coisas, sabe? De fazer muito por impulso. Acho que é isso. Inclusive brincar, né? Ser criança também, ter uma infância. Ter uma infância eu acho que é o principal. Ter um pai, uma mãe ao lado tem que ser crucial. Acho que sempre tem que fazer parte da infância de uma criança. Beleza, Walter. Obrigada. Robert. Então, professora, eu acho que é um momento da vida de todos onde você, para mim, a principal característica é você agir desprovido de julgamentos, né? Todas as suas ações, elas são desprovidas de qualquer tipo de julgamento, né? Não tem essa capacidade ainda de julgar. Você só se permite experimentar. É a fase onde você conhece as coisas por experimentação, tentativa e erro, aquilo que dá certo, aquilo que dá errado, né? Tem a questão até muitas coisas que são ligadas à infância, né? Traumas da vida adulta, etc. Justamente por coisas que acontecem na infância, né? Que vai se testando, aconteceu, aquilo fica marcado de alguma forma e aí aquilo ali gera algum fruto no futuro. Então, assim, eu acho que é uma fase de experimentação, né? Desprovido de julgamento. Eu acho que é a principal característica. Quando eu falo julgamento, é realmente no sentido de você realmente não atribuir valores a nada que acontece, entendeu? Com relação às pessoas, a questão de ser bom, de ser ruim, você simplesmente se permite fazer as coisas e testa. Aquilo que é agradável, a criança vai se aproximando, e aquilo que não agrada a ela, a criança vai se afastando de alguma forma. Ela cria os mecanismos de defesa para poder se afastar, para poder se aproximar, e a partir dessas experiências ela vai construindo o conhecimento dela. Eu acho que é uma fase que se permite isso, entendeu? O conhecimento através da ausência de julgamento, a experimentação. Massa. Obrigada, Robert. Aí Fabrício também colocou aqui no chat que ele está com problema no áudio. A infância é o momento da vida em que vivemos num mundo de fantasia onde tudo é festa. Professora, Sim. Só para contribuir um pouquinho, assim, pegando um gancho de Robert, deixa eu abrir a câmera, porque eu cheguei agora do estágio, aí estava tomando café. Eu tenho esse livro aqui, que é A Primeira Infância e as Raízes da Violência, que eu já li ele diversas vezes, e ele fala um pouquinho do que Robert mencionou, dessa questão dos traumas, né, que a gente leva para vida adulta, e dessa fase da criança absorver muitas coisas, que a psicologia explica também um pouco, né? Quer dizer, na verdade, a psicologia é quem explica, né? As relações dos traumas com as atitudes e as ações na vida adulta. E tem também uma questão que ele fala sobre aquele julgamento que algumas pessoas têm em relação à criança, de repente, quando ela chega numa fase adulta, ou até na adolescência mesmo, ela acaba dando um pouquinho de trabalho, e aí a gente acaba dizendo que já nasceu desse jeito, ou que tem muito na questão da adoção, né? Muita gente ainda tem esse preconceito, né? Porque diz que a criança que nasceu num meio, que viveu de certa forma, ela vai arrastar isso consigo até a vida adulta, e ele fala um pouquinho. Eu acredito que vai nesse âmbito realmente,
Não que eu concorde com isso, claro, pelo contrário, né? Eu acredito que, apesar da gente ser realmente fruto do nosso meio, mas eu acredito que de como isso implica de forma negativa também pode implicar de forma positiva. E que não tem como a criança nascer carregando já consigo, né, uma herança só porque ela teve pais que viveram de forma à margem, né? Não sei nem se colocar assim, né, corretamente. Mas acho que é um pouquinho nesse sentido que Robert fala dessa questão de, na infância, a gente, querendo ou não, se apropriar de muitas coisas que vão meio que justificar nossas ações futuramente, mas que a gente faz isso meio que inconsciente, né? Não tem essa ciência, né? Nossa, obrigada, Tainá. Menina, deixa a câmera ligada. Esse povo liga para falar e depois desliga. Alguém mais, gente? Quer contribuir com essa discussão, com essa conversa? Deixa eu terminar aqui o café que eu ligo para ver se... Obrigada. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Foi? Então tá. Gente, muito legal. Eu gostei muito, assim. E é isso, é muito interessante quando eu faço esse exercício, porque embora a gente esteja aqui há algumas aulas, né, discutindo sobre esses processos de naturalização de alguns conceitos básicos, né, que a gente utiliza, a gente vive no nosso tempo. Não tem como a gente fugir disso, né? Ou seja, se eu pergunto para vocês o que é a criança, ou como é que essa ideia de criança funciona aí para vocês, né, no cotidiano de vocês, o que vocês vão me trazer de material, o que vocês vão me trazer de definição, o que vocês vão me trazer de explicação, diz respeito justamente a essa concepção que é um tanto naturalizada da criança. É muito curioso fazer esse exercício, porque nunca falha. Todo mundo sempre, por mais que as discussões e que as conceituações, né, sejam as mais diversas possíveis, não, né, vão por caminhos distintos, mas tem uma coisa que é muito comum. Vocês não conseguem, e não é para conseguir mesmo, não seria possível, né, escapar dessa concepção mais naturalizada de uma infância. E o que é essa concepção mais naturalizada de uma infância? Acaba sendo uma concepção até bastante psicologizada da infância. Então, é muito curioso que vocês vão falando. Aí, ó, quando Tatiane falou, ela já começou a falar de brincadeira, de escola, de convivência com os outros, né? Que eu anotei aqui como socialização. Esther falou da formação do indivíduo, da questão da pureza e da inocência. Sidney falou da expressão, né? Do brincar também, falou da questão do aprendizado, de como é que a gente molda isso, né? De como é que a criança está nessa fase de aprendizagem. Aí Walter falou também da questão da inocência, né? Falou da questão do desenvolvimento dessa maturidade. Aí fala que não tem maldade, o que implica também nessa ideia da inocência. Então, vejam, eu vou fazer um comentário dos outros ainda, mas eu só quero mostrar para vocês que todas essas noções que vocês foram trazendo, e eu pedi para vocês não falarem a partir do texto ou a partir das teorias do mundo, mas a partir de uma noção comum mesmo, do que é o dia a dia, de como é que vocês veem a criança. E é muito legal, é muito interessante ver que a concepção que vocês conseguem construir diz respeito a noções que já estão fundamentadas pela psicologia e que, de algum modo, elas vão ganhando o mundo, elas vão ganhando esse tom de naturalidade. A gente vai
a gente vai aprendendo essas noções, a gente vai introjetando essas noções e a gente vai naturalizando essas noções. Ah, professora, mas está errado? Não é para ser assim? Não, eu não estou dizendo isso. Eu, inclusive, comecei falando que não tinha como ser diferente. E que é um exercício muito interessante, porque eu acho muito legal ouvir tantas definições tão diversas, mas que nos levam para um certo lugar comum. Que é isso, é de um processo... Nosso processo de subjetivação diz desse lugar da infância, né? Traz com a infância esses elementos que estão ali pautados, inclusive, por uma ciência psicológica. Então, a noção do desenvolvimento, de pensar essa questão do desenvolvimento da aprendizagem, está muito pautado pela psicologia, inclusive do desenvolvimento da aprendizagem. A questão da criança enquanto inocência e da importância do brincar, da ludicidade, está muito ligada à psicologia da aprendizagem, mas também está muito ligada a uma pedagogia, né, enquanto campo científico também. Então, nada do que vocês falaram está distante do que a ciência vem dizendo sobre a infância. Então, de algum modo, a gente já está capturado por essa noção naturalizada de uma infância. Então, quando eu digo assim, gente, o que é infância? Ou o que é ser criança? Vocês necessariamente vão recair nessa explicação, nessa resposta, que já está ali pautada pela psicologia e pela pedagogia há muitos e muitos anos. Tá? Joelma está aqui dizendo que tem um sobrinho de 6 anos que diz que não quer deixar de ser criança. Esperto é ele, porque quando eu tinha 6 anos eu queria deixar e depois me arrependi, né? Não que eu tivesse escolha, mas geralmente as crianças ficam numa ansiedade de ser adultas, né? Ou de serem grandes e não conseguem aproveitar aquilo ali. Certo ele. Mas percebam que o que eu estou dizendo aqui é que a gente está aqui carregado de uma série de valores. A gente carrega essa noção de infância com uma série de valores e que a gente compartilha desses valores. E esses valores, essas noções e esses conceitos, elas não vêm do nada. Elas têm sido criadas, desenvolvidas, reforçadas por uma psicologia, por uma pedagogia e pela vida em sociedade, conforme a gente vai distribuindo esses conhecimentos. Então, eu vou pegar um desses exemplos, né? Se a gente for pensar nessa questão do brincar, que é uma questão muito, muito importante, veja, a ideia do brincar é muito recente, sabe? Essa coisa de que a criança tem que brincar é algo muito, muito novo. Não é algo que está lá desde sempre, né? Inclusive, se vocês viram o documentário que eu passei aqui para vocês como atividade complementar, que é a da invenção da infância, eu passei isso para vocês, não passei? Ah, não, eu vou passar agora. Geralmente é depois que eu introduzo esse texto. Tem um documentário que eu vou passar para vocês, que vocês estão vendo que eu tô meio atrapalhada com esse monte de turma parecida, né? Mas eu vou me achando, viu? Esse documentário que eu vou passar para vocês, ele fala, o nome dele é basicamente o nome desse texto, é a Invenção da Infância. E ele vai falar justamente disso. Ele vai mostrar como é que esses conceitos que a gente tem para a infância, que são tão naturalizados, não necessariamente dizem respeito a toda e qualquer infância, né? E aí, essa é uma primeira articulação que a gente consegue fazer com o texto da Cidade dos Sábios, que a gente estava discutindo até semana passada. No texto da Cidade dos Sábios, Moane, quando ela vai falar, por exemplo, da maternidade, né? Quando ela vai falar que quando existe essa virada aí de que a mulher branca vira mãe, ela deixa de ser uma procriadora e ela vira mãe, Moane deixa claro na fala dela de que aquilo não se aplica a ela mesma, tá? De que para ela isso não
não funciona, isso não se aplica, melhor dizendo, né? Justamente porque dentro daquela perspectiva de vida dela, não cabia a ela assumir esses valores, assumir essas... Não era dado a ela o direito, inclusive, de ser mãe, né? De cuidar dos próprios filhos e de assumir esse lugar. O que esse documentário vai trazer para a gente, esse texto fala um pouco disso também, é que por mais que a gente naturalize uma certa infância, como isso que vocês trouxeram, essa infância não é igual para todo mundo. E não é todo mundo que tem direito à infância, tá? Então, isso é uma primeira questão que a gente precisa colocar em pauta. Mas, voltando para o texto propriamente dito, né, o que o texto vai trazer é justamente, ele vai tentar resgatar um pouco como é que a infância se tornou a infância, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui, quando ele fala a invenção da infância, ele está dizendo justamente que nem sempre a infância foi infância. Ou melhor, que nem sempre a infância foi essa infância que a gente lê hoje, que para a gente é tão óbvia. Que quando eu digo, gente, o que é infância? Vocês me trazem conceitos distintos só na forma de falar. Mas tem elementos comuns. Porque para a gente é muito óbvio que a infância passa por certos elementos. Esses elementos nem sempre se fizeram presentes na concepção de infância, tá? Essa é a primeira questão que o texto vai trazer. Deixa eu ver aqui alguns comentários, porque eu sei que alguém falou mais coisa. Ah, tá. Fabrício fez alguns comentários sobre essa coisa da criança querer ser mais velha, né? Querer ser adulto logo. Então, da mesma forma que a gente está aqui falando da criança ou da infância, a gente poderia pensar, por exemplo, em termos de escola. Veja, para a gente hoje é muito natural que haja escola e a gente tem um entendimento do que é uma escola e para que serve a escola. Mas a escola nem sempre existiu. E a escola nem sempre foi o que ela é hoje, né? Todas essas configurações, todos esses elementos, todos esses conceitos que a gente usa, eles vão se configurando ao longo do tempo e ao longo da história, tá? Então, são esses elementos que a gente precisa ter em conta. E aí, sobre essa questão da escola, eu acho importante marcar aqui para a gente voltar um pouquinho para o texto, né? Para eu estar sempre fazendo essa articulação com o texto, o seguinte: no texto, os autores eles vão dizer o seguinte, eles vão marcar que a tese deles, né, aqui nesse artigo, é justamente a de propor uma equação histórica inversa à narrativa tradicional. E qual seria essa equação histórica inversa à narrativa tradicional? A da invenção da educação, aliás, da invenção da escola e das necessidades de padronização da educação, produz-se uma psicologia do desenvolvimento que cria uma certa infância. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: não é simplesmente... não é o caso de a gente ter uma infância que a gente cuida e a partir daí a gente cria essa instituição escola para dar conta dessa infância e para garantir a educação dessa infância. Isso não é óbvio, isso não é dado, isso não está aí desde sempre. Mas ele vai mais longe. Ele vai inverter, inclusive, esse processo. O que ele vai dizer é que é a partir da invenção da escola e das necessidades de padronização dessa escola que vai se constituir uma certa infância, que vai se constituir uma certa psicologia do desenvolvimento também.
qual é a grande diferença dessa tese, né? Por que ela inverte o status quo? Por que ela traz ela faz uma virada aí na ideia tradicional que a gente tem? A gente costuma achar, supor e pensar que a infância, que a escola, desculpem, a escola ela se constitui, ela se produz enquanto instituição para dar conta de uma necessidade da infância, né? O que ele vai dizer é que é diferente disso. É de que, na verdade, é com a constituição dessa instituição escola e com a necessidade de padronização dessa escola que vai se produzir uma determinada infância, que vai se produzir uma determinada uma psicologia do desenvolvimento e que vai se produzir uma determinada infância. Por quê, gente? Isso tem relação com aquela questão que a gente estava falando na aula passada, ou retrasada, já não lembro mais, com o texto A Cidade dos Sábios, tá? Na Cidade dos Sábios, quando a gente falava das almas que nunca morrem, lembram que o autor faz uma notinha no rodapé, e ele vai falar justamente sobre outros conceitos Foucaultianos, que é o de poder disciplinar e o do poder soberano? Quando a gente pensa em termos de poder disciplinar, quando a gente pensa em poder disciplinar, o que a gente está falando é justamente desse controle dos corpos individuais, né? Quando a gente fala de poder disciplinar, a gente está falando de um exercício de poder que vai se dar a partir da individualização dos corpos e do controle desses corpos individuais, ou, como Foucault falava, da docilização desses corpos. Então, a escola, ela se constitui como... Desculpem. A escola, ela vai ser formada aí dentro dessa proposta de exercício de um poder disciplinar, tá? E é esse exercício desse poder disciplinar, dessa docilização dos corpos, dessa padronização de uma forma de lidar com essa criança, que vai produzir uma certa compreensão de criança. Dessa criança individualizada, dessa criança singular, que precisa de uma atenção específica nas suas próprias singularidades. E é também a partir dessa preocupação, a partir dessa singularização dessa infância, que se torna necessário, que se constitui uma condição de existência para a psicologia do desenvolvimento. Afinal, se a gente está aqui se preocupando com essa criança que se forma e a gente está pensando no desenvolvimento de cada uma delas, a gente precisa... aliás, se a gente está pensando, né, na formação de cada uma delas, a gente precisa de uma psicologia do desenvolvimento que vá acompanhar esse desenvolvimento, que possa estabelecer se elas estão seguindo o padrão, se elas estão se desenvolvendo a contento. Vejam, a psicologia do desenvolvimento, ela serve a isso, né? A gente não pode negar. Ela serve para a gente entender quais são as fases, para a gente entender quando que deve acontecer o quê. E isso diz de uma padronização desse funcionamento, isso diz de uma padronização e dos comportamentos, das atitudes e do desenvolvimento, de forma geral, daquela criança, tá? Então, a tese que os autores vão colocar em pauta aqui é justamente a de que esse processo de escolarização, que está relacionado com o avanço e com a consolidação desse poder disciplinar, e a padronização dessa educação, conforme esse poder disciplinar, é que vai produzir a condição de existência ou a necessidade de uma psicologia do desenvolvimento e que vai produzir uma certa infância, uma infância muito específica. Essa infância que é pensada dentro dessa necessidade de ser cuidada, de uma necessidade
de ser desenvolvida, de uma necessidade de ser apoiada nos seus processos de desenvolvimento e de aprendizagem, tá? Mais uma vez, professora, isso quer dizer que está tudo errado? Não. Isso quer dizer que a gente está vivendo nesse tempo. E nesse tempo é assim que as coisas foram se constituindo e como elas passaram a funcionar. Mas isso é desde sempre? Não. E o que é que significa dizer, o que é que implica dizer que isso não é dado, não é natural, não está aí posto desde sempre? É que isso pode ser mudado. Ah, professora, você está propondo que a gente mude? Não necessariamente, eu só estou dizendo que pode ser mudado. Quando a gente entende que isso foi construído, a gente entende que isso também pode ser desconstruído. E que algo novo pode ser produzido, tá? E a gente, enquanto educadores, a gente precisa ficar atento a essas mudanças. Porque as mudanças na forma de relação que a gente estabelece com o mundo, ou seja, as mudanças nos processos de subjetivação, vão mudar também qual é a concepção de infância que a gente está trabalhando. E vão fazer mudar também o nosso olhar para essa infância, tá? Deixa eu dar um exemplo que eu acho que ajuda a entender. Hoje a gente tem pautado muito uma discussão, um debate, né? Sobre de que forma que a gente vai incluir as pessoas com deficiência, os PCD, né? Na escola. Essa discussão, ela coloca em pauta uma série de questões. Ela sustenta essa questão aí do... O Robert, eu queria agradecer que você está aí com a câmera ligada, mas é que você está se movimentando tanto que eu estou me desconcentrando. Obrigada. Quando você estiver paradinho e quiser ligar de volta, eu vou ficar muito feliz de ver você, viu? Para a gente poder conversar. Eu sei que você está aí acompanhando, ouvindo tudo, mas é que eu estava ficando meio zonza, assim, eu ficava vendo uma coisa se mexendo. Então, voltemos, né? Eu estava falando aqui dessa coisa da inclusão, né? Que é a palavra que as pessoas têm usado, não sei se é a melhor palavra possível, mas quando a gente pensa na inclusão das pessoas com deficiência na escola, a gente pensa aí numa concepção de... A gente pensa aí numa... Peraí, eu me perdi um pouquinho. Eu vou voltar. Pessoas com deficiência. Tá. A gente está aí pensando em termos dessa singularização da atenção, né? De que forma que a gente vai dar atenção para essas pessoas com necessidades especiais ou com necessidades diferenciadas, ao mesmo tempo que a gente vai manter essa padronização da educação. Então, tem uma galera que acha que tem que ficar todo mundo na mesma turma, tem uma galera que acha que tem que ter uma sala de recurso especial, tem uma galera que acha que tem que ter um tutor, tem uma galera que acha que não deve estar aí pronto, né? Que a gente ouviu recentemente declarações desse tipo. Mas esse debate, ele produz aí uma possibilidade de reinvenção desse espaço escolar, né? No sentido de como é que a gente se relaciona com essas pessoas e como é que a gente... Obrigada, Robert. Valeu. Como é que a gente se relaciona com essas pessoas, como é que a gente consegue pensar a inserção delas no espaço escolar. E isso produz... Percebam que esse tipo de discussão não produz só uma diferença para eles, produz uma diferença em todo o conceito de educação que a gente tem e em toda a forma que a gente tem de se relacionar com as outras crianças. Porque, por exemplo, vamos pensar numa pessoa com autismo, tá? Uma pessoa, ou com TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Essa pessoa, o TEA, é um transtorno que está dentro dos transtornos de desenvolvimento. Significa dizer que tem aí alguma questão relacionada com o desenvolvimento dessa pessoa. E como ela está no espectro, pode ser para mais, pode ser para menos, ela pode ter mais dificuldades ou menos dificuldades. Mas tem aí algumas questões relacionadas com o desenvolvimento.
e ela precisa de uma atenção especial. E essa atenção especial não é necessariamente porque ela tem mais dificuldade, é porque ela demora mais, às vezes é o contrário. Quando a gente pensa no TEA da síndrome de Asperger, são crianças que geralmente têm dificuldade de socialização, mas no sentido intelectual e cognitivo elas são muito avançadas, elas são muito inteligentes. Como é que se lida com isso, né? Então a gente está aqui falando de lidar com essa diferença. Quando a gente começa a colocar em pauta esse debate da diferença, e aqui eu estou falando de PCD, mas eu podia estar falando de debate de gênero, eu podia estar falando de questões raciais, eu podia estar falando de muita coisa, tá? De gênero enquanto homem e mulher, gênero homem e mulher ou não binários, gênero, sexualidade, né? Como questão de homossexual, bissexual, pansexual, etc, etc. Enfim, diversidade. Quando a gente começa a pautar uma discussão sobre diversidade, a gente começa a estabelecer uma outra forma de raciocínio dentro da escola. A gente começa a promover um debate sobre de que forma que a gente vai pensar essa educação para essa diferença, né? Para essas pessoas que trazem aí demandas diferenciadas das que foram trazidas ao longo dos últimos anos, ou pelo menos, né, que a gente finalmente parou para ouvir. Mas a partir do momento que a gente para ouvir, que a gente coloca isso em pauta, mudanças se produzem, né? E nisso não quero dizer que eu sei qual é a mudança que está se produzindo, mas isso vai produzindo efeitos no sentido desses processos de subjetivação, da forma como a gente entende a educação e da forma como a gente entende o que é uma criança, ou como a gente deve lidar com essa criança. Então, talvez, se eu fosse dar essa aula aqui, daqui a 30 anos, talvez os meus alunos fossem me responder de uma forma completamente diferente da que vocês me responderam. Porque esses processos vão produzindo certas mudanças, entendem? É disso que eu estou falando, é que as coisas não são estáticas, os conceitos não são sempre os mesmos, e a forma que a gente lida com esses processos vai mudando. E é para ser assim, não tem como ser diferente. A gente está falando de processos sociais, de atravessamentos sociais que se dão nessas questões, nesses elementos, nessas instituições, nesses conceitos, tá? Pode falar, Robert. Professora, tem que... sobre essa questão de mudança que você está falando, né, com o passar do tempo. Assim, tudo que é estudado como infância hoje é a nossa maneira de observar e, normalmente, quando você estabelece um padrão, você tem um parâmetro. Uhum. O parâmetro da infância de hoje não vai ser o mesmo do parâmetro da infância daqui a 10 anos, 20 anos. Os parâmetros vão ser diferentes, porque a sociedade já vai ter um comportamento diferente, já vai ter vários conceitos. Então, os parâmetros vão ser diferentes. Em cima desses parâmetros, eles vão construir valores, às vezes até os mesmos valores que os nossos, só que de formas diferentes. Mesmo que fosse intencional isso, não teria como a gente repetir ou reproduzir esses conceitos mais à frente, porque a sociedade, como você falou, ela vai mudar e os parâmetros são diferentes. Não dá para você chegar aos mesmos resultados usando parâmetros diferentes. Assim, não dá para você comprovar isso, entendeu? Usando parâmetros diferentes, você consegue chegar no mesmo resultado. Você pode, no máximo, dizer que são resultados semelhantes, parecidos, mas nunca o mesmo resultado. Então, assim, não tem como. Se você vê, por exemplo, tem coisas que acontecem na minha infância. Tinha coisas que eu passei na minha infância que eu não concordava com relação à relação pai e mãe. Né? Essa relação filhos e pais. Coisas que eu não concordava. E que hoje, algumas eu entendo que eram necessárias e que hoje eu vejo que meu filho, em determinado momento, vai precisar, e outras que eu vejo que realmente não precisava, que eu estou propondo para o meu filho uma coisa diferente. Então, já muda esses parâmetros. Então, não tem como. O resultado da educação que eu vou dar para o meu filho, meu filho não vai ser o mesmo que minha mãe me deu, que meu pai me deu. Não tem como reproduzir isso, entendeu? Então, ele, na constituição de família dele, se ele vier constituir uma família com filhos e tudo, já vai ser diferente também, porque ele já vai ter uma perspectiva de mundo que sou eu que estou proporcionando. Então, já tem as mudanças que eu trouxe para ele. Mais do que ele vai aprender. Então, já vai ser outro ponto de vista, já vão ser outros parâmetros e outros valores que podem ser semelhantes ao meu, mas de formas, observar de formas diferentes, que ele entende que eu posso fazer com que aquela criança chegue naqueles valores por um caminho diferente do que meu pai me ensinou. E vai ser, entendeu?
Perfeito, é exatamente disso que eu estou falando, assim, né? Nesse momento. O que eu estou trazendo é justamente que a infância ela é inventada, enquanto esse conceito que a gente tem hoje, tá? Eu vou entrar em detalhes ainda sobre isso, dentro da própria concepção histórica que o texto traz, mas o que eu estava dizendo é, esses processos, eles mudam, né? E é isso, é exatamente o que você estava trazendo. Eu acho que você só fez, né, reforçar aqui o que eu já estava dizendo, que assim, a partir do momento que a gente vai vivenciando essas novas experiências, esses novos processos, e inclusive essas novas possibilidades de sociedade, de sociabilidade, ou seja, a pandemia também vai produzir efeitos que a gente não consegue prever hoje. Mas ela está produzindo efeitos na forma de sociabilidade que vai mudar a nossa forma de entender a escola, a nossa forma de entender a infância, a nossa forma de entender a educação, de forma geral, não apenas da infância, mas também, né, aqui entre a gente. Então, assim, as coisas vão mudando e a gente vai se apropriando desses saberes e isso vai fazendo parte do nosso dia a dia, né? Da forma como a gente trabalha, como a gente funciona, como a gente entende os conceitos. É exatamente o que você falou. Walter, diga aí. Opa, eu concordo com o que o Robert estava falando, inclusive estava pensando nisso já, que os tempos mudam, né? Que conforme o tempo vai mudando, vai passando, novas regras são criadas, né? Por exemplo, direito trabalhista, direito das crianças, o estatuto da criança, essas coisas. Porque antigamente, como ele tinha falado, não tinha isso. Por exemplo, como a senhora falou também, que a infância é criada, né? Antigamente não tinha isso de criança ter direito à escola. Criança ia pra roça, meter enxada no chão e plantar feijão, entendeu? Não eram todas, e não é o certo, e também não é errado, não sei. Dependendo aí do que. Eu não tô aqui pra julgar, pronto. Mas muda, as coisas mudam. E é só aceitar, como ele falou, é só aceitar. Os tempos mudam, crianças antigamente trabalhavam, hoje em dia não trabalham, porque tem um motivo. Tem um estudo, tem todo um pessoal que vai olhar para isso aí e vai dizer, não, rapaz, criança não tem que trabalhar, criança não precisa trabalhar. Criança tem que ir para a escola, tem que aprender, tem que, entendeu? Os tempos mudam e é isso que tem que acontecer. A pessoa tem que entender e tem que levar, entender isso bem, né? Levar em consideração tudo isso. Então, Walter, pois é, mas assim, essa coisa, né? Eu acho que a gente aqui não está entrando muito nesse mérito de certo e errado. Eu acho que a ideia, a proposta do texto, eu sei que você também não entrou, tá? É só para reforçar isso, a partir de uma perspectiva teórica que é a que a gente está usando. A perspectiva teórica que esse texto traz e que eu estou usando aqui ao longo dessas aulas é justamente de que não é uma questão de certo e errado, de bom ou ruim, mas é uma questão de entender o que é que permitiu que as coisas passassem a funcionar assim. E quando eu digo que não é bom, ruim ou certo e errado, não é no sentido de que eu não posso ter uma visão crítica sobre aquilo. Eu posso. Eu até devo ter uma visão crítica, né? Sobre certos funcionamentos. Mas é entender que, para a gente chegar no ponto que a gente chegou, ou seja, para a gente ter a compreensão que a gente tem do que é a infância hoje, o que vocês me disseram aqui, né? Os conceitos que vocês me deram, diz de uma possibilidade de compreensão da infância a partir do referencial que a gente tem hoje, no qual a gente vive, no qual a gente está pautado. Por isso que eu disse, não tinha como vocês escaparem disso. Vocês podem até ter uma ideia subversiva e revolucionária do que pode ser a infância, mas aí seria do que pode ser, não do que ela é. A compreensão que a gente tem do que ela é hoje perpassa muito por esse processo de subjetivação, de uma compreensão que a gente tem sobre a infância, tá? E ela vai se dar atravessada, atrelada a essas questões, inclusive dos campos de saber. Como é que esses campos de saber, como a psicologia, a pedagogia, a medicina,
o próprio campo jurídico, né, e outros, como é que eles concebem, como é que a gente consegue conceber essa infância. Então, por exemplo, quando eu digo do campo jurídico, Sidney, eu estou ligada que você quer falar, viu? Já te dou a palavra. Quando eu falo, por exemplo, que até o campo jurídico, a gente, desde 1990, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei federal que embasa todo o trabalho realizado com criança e adolescente e que dá fundamentação legal para o trabalho, para qualquer desenvolvimento de qualquer política pública que esteja pensando no bem-estar da criança e do adolescente. Gente, existe uma lei que faz isso e que diz assim, olha, é para fazer assim, é para respeitar isso, é para respeitar aquilo, é para pensar, é para considerar aquilo, é para tal coisa é importante, tal coisa não pode ser feita, sabe? Se a gente tem uma lei que diz isso, é porque a gente já tem estabelecido aqui, enquanto sociedade, como é que se deve lidar com essa criatura, que é a criança ou com o adolescente. E isso diz de uma formulação, né, social. E essa formulação social ela vem atravessada pela construção desses saberes. Os saberes da psicologia, especialmente psicologia do desenvolvimento, dos saberes da pedagogia, dos saberes da medicina, especialmente da pediatria, né? Todos esses saberes científicos, eles vão se conjugando, eles vão produzindo um certo saber e uma certa compreensão dessa infância que viabiliza que a gente tenha essa concepção geral, generalizada, e mais, que a gente ainda tem uma lei que estabeleça o que é essa criança, como ela deve ser tratada, o que é importante. Então, por exemplo, quando vocês falam da brincadeira, vocês podem pensar isso a partir da ludicidade, que é uma concepção muito psicológica, né? De como é que esse trabalho é feito com a criança, de como é que a gente estimula a cognição, a criatividade, a inteligência, as emoções da criança a partir do lúdico. Mas isso também diz de uma legislação, porque não é que está lá dizendo. É direito fundamental da criança e do adolescente o direito a brincar. Isso está na lei. Então, vejam, quando a gente fala, a gente não fala do nada. A gente fala porque a gente está vivendo nesse tempo. Só que o que é importante entender, que eu estou enchendo o saco de vocês, repetindo o tempo todo, é que não foi assim desde sempre. E com isso eu não quero dizer que antes era errado e hoje é certo, ou que antes era certo e hoje é errado. Mas que as coisas mudam, os processos sociais mudam, as formas de se relacionar mudam e as nossas concepções de mundo também mudam. Então, do mesmo jeito que em algum dia a infância não existia, em algum dia ela passou a existir, mas de uma forma X, e hoje ela funciona de uma forma Y, significa dizer que a depender de como as coisas se processem, a depender das nossas relações sociais, a depender do nosso campo de saber, do que a gente produz enquanto saber sobre essa infância, de que ela pode ser, a concepção dela pode ser a Z daqui a alguns anos, tá? Porque ela vai mudando, ela não existe enquanto um dado objetivo e universal e que existe desde sempre, que vai existir para sempre. Isso não existe. Por isso que a gente está falando da invenção dessa infância, tá? Sidney. A professora, era só, na verdade, completando, ainda seguindo a fala de Robert, né, e de Walter, os tempos mudam, é verdade, né, as coisas se tornam diferentes, mas isso também é muito relativo do local em que a gente fala, né? Então, por exemplo, eu sou do interior, mas moro em Aracaju há bastante tempo. Eu faço questão de trazer o meu sobrinho com frequência, não só de trazer, como passear com ele junto com os meus amigos, como passear com ele junto com meu ex-namorado na época, porque eu percebo como as coisas elas são continuidade. A consciência política, familiar, de tornar natural a relação dos pais, que era a mesma relação que
que o meu irmão via os meus pais tendo, que era a mesma que meu pai via os meus avós tendo. Dependendo de onde você fale, essa mudança ela acaba não acontecendo. Entendeu? Então, eu acho também que essa mudança ela depende muito de onde você fale, de que lugar, do seu ambiente, do seu entorno. A mudança existe, mas não é todos que têm acesso. Assim como a lei precisa garantir que a criança tem direito, porque se não houver uma garantia, um esforço, e é para isso que existe o Conselho Tutelar Infantil, essa mudança ela não acontece. Sidney, você traz um elemento que eu acho muito importante, que é essa diferença geográfica ou geopolítica, né? Quando a gente pensa nessas localizações e como é que as mudanças se processam nesses espaços, a gente está falando um pouco daquela discussão que a gente já teve na Cidade dos Sábios, quando a gente estava falando lá da... Lembram que eu falei que tinha aí uma certa diferença, né? Que no Brasil a gente consumiu essas mudanças, né? Essa mudança, essa velocidade da mudança, né? Da instauração das cidades, ela veio pronta e a gente só consumiu aquilo. Então, tem uma certa questão aí do consumo que se dá a partir de um certo grupo social. Se dá basicamente por pessoas, geralmente brancas, geralmente ricas ou de classe média, média alta, que estão nas cidades mais modernizadas. Então, se a gente for pensar nisso, a gente entende que, talvez em cidades mais interiorizadas, onde como é que eu posso dizer? Esse progresso, eu adoro as aspas aéreas, né? Porque a gente tem que ter cuidado. Esse progresso não chega tão rápido, ou em periferias em que não se aplica, né? Como não se aplicava a Moane, a maternidade, por exemplo, o ritmo de mudança ou a forma como essa concepção chega para eles é diferente, tá? Mas não quer dizer que não muda. O que quer dizer é que chega em outro ritmo e chega de uma forma diferente, porque tudo tem a ver com a forma como a gente consegue se apropriar daquilo, tá? Com a forma como é possível, inclusive, se apropriar daquelas mudanças. E como é que elas chegam para a gente. Então, por exemplo, eu vou usar o seu exemplo ainda, tá? Que você é do interior. No interior, a gente tem um ritmo diferente do ritmo das cidades. E esse ritmo das cidades, ele promove uma certa forma de funcionamento X. Quando a gente tem um ritmo um pouco menos acelerado, ainda que esses ideais tenham chegado naquela cidade, eles não vão ser colocados em funcionamento na mesma velocidade. Tem outra coisa que também é importante, que eu acho que eu marquei quando eu falei do texto da Cidade dos Sábios, mas já não tenho certeza, que é a seguinte: quando a gente fala da história, né, e quando a gente faz questão de resgatar essa história para entender como é que as coisas funcionam hoje, a gente não está falando só de mudança, a gente está falando também de marcas que ficam. Porque quando a gente fala de história, a gente não fala só de como ela tá, de como as coisas estão hoje, e como é que as coisas se transformaram para chegar ao que a gente é hoje. Mas a gente entende como é que as coisas são hoje também a partir dessas marcas. A gente pode até chamar de trauma, né? Que a gente é um conceito que a gente usa muito para indivíduo, mas que a gente pode pensar em termos sociais. Quais são essas marcas de violência, essas marcas de ruptura que vão estabelecendo aí certas mudanças de funcionamento, mas que também fazem permanecer certas ideias, né? Mas que também vai ficando na história, vai sendo carregada geração atrás de geração nessa história. Então, por exemplo, quando a gente fala, no texto da Cidade dos Sábios, a gente falava o tempo todo sobre violência e sobre racismo estrutural, a gente está deixando claro que existe aí uma marca, né? Existe aí um trauma mesmo histórico que marca o Brasil e que a gente carrega geração após geração. Porque, veja, não faria sentido. Se a gente for pensar de forma lúcida, não faz sentido, em pleno 2022,
a gente ainda tem racismo no Brasil. Mas não só a gente tem, como parece que tá, né, que eles estão aparecendo cada vez mais. E isso acontece justamente porque, ainda que exista todo um processo, uma disputa e uma luta para que, né, para que a gente consiga fazer um enfrentamento e questionar essa forma de funcionamento, tem uma marca aí também que está sendo carregada por gerações. Eu não digo isso que são gerações de pessoas negras só, não. As pessoas brancas também carregam isso de geração para geração. Carregam racismo, carregam uma forma de olhar para aquilo que às vezes não é ensinada na fala, explicitamente. Não é que o pai ensina o filho a ser racista, mas ensina pelo exemplo, ensina pela história familiar, ensina pela referência e pela representação que ele coloca para aquela criança. Entende? Então, assim, tem aí um processo de mudança, sim, e esse processo de mudança vai obedecer a um determinado ritmo possível que essas mudanças se estabeleçam. Então, quando a gente pensa em cidades maiores, esse ritmo é mais rápido também, né? As mudanças, elas vão acontecendo também de forma mais frenética. Mas existe também essas marcas que vão sendo carregadas. E, às vezes, nesses ambientes em que as mudanças são mais lentas, a gente consegue perceber com mais clareza como certos processos permanecem do mesmo jeitinho que eles foram há séculos atrás. Sabe? Então, mas o que eu acho que é importante a gente trazer aqui, especialmente em articulação com o que o texto está trazendo, é de que, assim, a gente precisa entender como é que isso se constitui. Quando a gente consegue entender quem a gente é hoje, como é que se produziu essa noção que a gente trabalha hoje, a gente consegue não apenas trabalhar sobre ela, mas às vezes também produzir novas rupturas e novas transformações nessa forma de funcionamento. E aí? Tem mais ou a gente segue? Então, sigamos. Então, gente, quando os autores eles vão começar essa discussão genealógica dizendo assim, vamos então falar de infância, né? Eles não falam desse jeito, mas eu estou colocando dessa forma. Porque a infância, pensar em psicologia do desenvolvimento, embora a psicologia do desenvolvimento não seja uma ciência exclusiva para pensar em infância, eu preciso deixar isso muito claro, então a gente pode pensar, hoje a gente concebe psicologia do desenvolvimento como algo que diz respeito ao desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano se dá do início até o final da vida, tá? Então, a gente pode pensar nas pessoas idosas. Hoje a gente tem várias discussões que a gente fala a partir da ideia do etarismo, né? É de pensar justamente como é que essa atribuição da idade, como é que a gente vê essas pessoas mais velhas, enfim, tem toda uma discussão que, quem sabe, né, eu espero que a gente consiga, daqui para o final da disciplina, entrar nessa discussão. Então, assim, a nossa concepção de infância hoje, a gente já falou sobre ela, né? Eu perguntei, vocês todos já disseram, tem um monte de elemento em comum, eu já marquei aqui como esses conceitos têm relação com conhecimentos científicos da psicologia, da pedagogia, da medicina, da pediatria, e, inclusive, do âmbito jurídico. Mas a gente vai voltar um pouquinho no tempo, né, junto com os autores, para entender como é que a gente chega onde a gente está hoje, tá? Como eu já adiantei para vocês, lendo o resumo do texto, ele vai falar que isso se dá a partir aí de dois movimentos específicos. Primeiro, ele vai marcar o século XVI, né? E ele vai dizer o seguinte, ó, até ali, até no século XVI, a infância nem existia.
Quando eu digo que ela não existia mesmo, não existia esse nome, não existia essa denominação, não existia essa diferenciação para o que era uma criança. E por que isso não existia? Tem dois elementos aí que vão marcar o início, né, dessa consideração pela infância e que explicam também por que isso não existia antes. O primeiro elemento é o da mortalidade infantil. Até o século XVI, o índice de mortalidade infantil era gigante. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas, as mulheres engravidavam, pariam, mas de forma geral, os filhos não sobreviviam. E no que isso acontecia, e no que isso, percebam, era natural ou naturalizado, né? Não existia aí um investimento afetivo sobre aquele bebê. Veja, ela engravidou. Vai parir. Ou não. Ou vai sofrer um aborto espontâneo, ou vai parir e a criança vai morrer. Então, até uma determinada idade, essa criança ela era cuidada para sobreviver. É que nem no texto da Cidade dos Sábios menciona, né? Quando ele fala ali, e isso é muito engraçado, isso é muito curioso, porque na Cidade dos Sábios, né, a gente percebe que no Brasil isso tudo acontece de forma muito condensada no século XIX. Porque no Brasil a gente tem essa modernização tardia. Justamente porque a gente está aqui vivendo uma outra lógica, um outro ritmo, e aí chegam os portugueses dizendo que descobriram o Brasil e estabelecem uma lógica diferente de mundo. E a partir aí do século XIX é que essas modernizações que já estão se dando lá há séculos, que estão progressivamente se constituindo, vêm prontinhas, inteiras, para a gente consumir. Então, é muito curioso a gente notar que no texto da Cidade dos Sábios, isso se dá num período de 80, 90 anos. Então, assim, é tudo muito rápido. Mas aquilo que se dá em 80, 90 anos na Cidade dos Sábios se deu em séculos e séculos na Europa, tá? Então, quando lá no texto da Cidade dos Sábios, Moane vai apontar que no tópicozinho lá dos anjos gordos, né, que é o primeiro tópico, que as crianças, que as mulheres, elas eram meras procriadoras, é justamente disso que ele está falando. Veja, elas pariam, pronto, mas elas não eram mães, elas não cuidavam daqueles bebês. Não existia um investimento afetivo, né, que se estabelece com essa relação de cuidado. E um dos grandes motivos para isso é justamente porque os meninos não sobreviviam. Então, assim, era muito comum. Nasceu, morreu. Nasceu, viveu uns anos, morreu, né? Porque a gente está falando aqui de um tempo muito precarizado em termos de saúde pública, em termos de compreensão do que é a saúde da criança, do que é que precisa ser feito para que essa criança possa sobreviver, para que ela possa viver melhor. É justamente com a evolução desses conhecimentos, desses saberes, entendendo que, embora elas fossem meras procriadoras, existia aí uma preocupação de fazer sobreviver aquela prole. Então, a ciência vai se desenvolvendo, bem aos pouquinhos, e vai reduzindo os índices de mortalidade. No que esses índices de mortalidade infantil reduzem, é possível agora estabelecer uma certa expectativa, não apenas expectativa de vida no sentido social, mas uma expectativa da mãe, né, daquela mulher ou daquele homem que se tornam pais e mães. Percebem que, e quando eu digo se tornam, não é assim, ela dormiu um dia uma procriadora e acordou mãe, tá? É no sentido de que progressivamente, quando esses índices de mortalidade vão aumentando, começa-se a criar uma possibilidade de expectância sobre a vida daquelas crianças. E aí é nesse momento que elas se tornam crianças, porque elas ganham um status na família. Até então elas não tinham qualquer status
dentro daquela família. Elas não tinham um valor próprio, tá? Isso quem vai dizer pra gente, né? Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou inventando, não são vozes da minha cabeça. Quem vai falar sobre isso é Philippe Arriet. Philippe Arriet é um dos autores mais conhecidos nessa perspectiva de história da infância. Ele faz todo um estudo muito interessante, muito complexo, embora hoje, né, já haja críticas, no sentido dele estar um pouquinho ultrapassado, porque ele é bem antigo, mas ele foi absolutamente genial naquele momento, né, quando ele conseguiu perceber ou construir essa historicização da infância. Rapidinho, Robert, deixa eu só terminar esse raciocínio. E aí, o que acontece? O que Philippe Arriet tomou como referência principal para entender essas questões? No livro dele, e tem uma edição que é maravilhosa, que é caríssima, mas é linda, que é com fotos, né, com imagens das pinturas, ele vai estudar as pinturas dos séculos 14, 15, 16, 17, 18 e vai entender em que lugar que aquele ser humaninho consegue ocupar na família. Então, o que ele vai ver? Ele vai entender que nos séculos anteriores, ali ao século XVI, essa criança nem sequer aparecia nos quadros, nas pinturas, né, que representavam aquele grupamento familiar. A partir de um determinado momento, elas passam a participar das imagens, das pinturas e depois das fotografias. Mas, no primeiro momento, elas aparecem ali, né, tem uma certa vestimenta que se assemelha à dos adultos, né? Depois elas começam a aparecer no que ele chama de cueiros, que é tipo umas camisolinhas, assim. Eram roupas específicas pensadas para aquelas crianças. Então, ele vai marcando essa mudança do que ele vai chamar de uma sensibilidade, né, para essa infância, a partir dessa representação pictórica ao longo dos séculos. Isso é muito interessante de ver. Claro, essa interpretação é ele que vai fazendo, né? Ele que vai construir toda essa historicização a partir das leituras também de materiais e interpretando como é que isso se representa nas pinturas. Mas é muito interessante de ver isso, assim. Não é simplesmente que a nossa concepção de infância é só nossa. É que houve um tempo na história do mundo em que infância nem existia. E essas preocupações todinhas que vocês nomearam aqui, como óbvias de que isso é importante, isso marca uma infância, isso é algo que representa essa categoria de pessoas, não faria sentido nenhum. Nem sequer existia ou tinha possibilidade de existência naquela época. Pode falar, Robert. Obrigada por esperar. Então, professora, quando você estava falando aí sobre a questão de como a sociedade leva para as crianças naquela época, e que você remeteu ao século XVI, os meus colegas aí do curso de Ciência da Religião, a gente está vendo paralelo entre outras disciplinas, né? A questão que nessa época o positivismo era o que vigorava na sociedade. Então as coisas eles não tinham muito porquê das coisas, né? As pessoas não trabalhavam os porquês, as coisas aconteciam por acontecer, era observado apenas como eram apenas pontuados os acontecimentos, não havia a preocupação de ter um embasamento científico, uma justificativa científica, uma investigação maior, porque era a característica daquela época o positivismo em si. Aí a pergunta, o questionamento que eu queria trazer é o seguinte: quando você vê desenhando essa linha da questão do surgimento da preocupação com a infância e com a criança, eu entendi que à medida que a gente foi saindo, foi saindo do positivismo para o iluminismo, passando pela Revolução Francesa e tudo mais, foi nesse processo, no processo do advento da sociologia, que esse caminhar que veio de 16 até o 19 é que foi paralelo a esse desenvolvimento, que foi surgindo esse tipo de preocupação, não é isso? O que eu entendi eu estou tentando traçar um lapso temporal de acordo com sua explicação. Aí,
que eu estou entendendo é que dentro desse contexto, dessa mudança de posicionamento do positivismo para o iluminismo, a preocupação com a indústria, com o comércio, com o desenvolvimento da ciência, é que realmente essas questões foram tratadas em infância em si, começou a ser tratada como infância. Eu estou errado nessa linha de raciocínio? Não, veja, errado não está, não. Eu só vou tentar ajustar umas coisinhas. Primeira coisa, eu acho que é importante a gente marcar, é que assim, quando eu estou fazendo, nesse momento especificamente, que eu estou usando o Felipe Arrier para fazer esse percurso, Felipe Arrier, ele se utiliza muito mais dessa dimensão social, no sentido de entender como é que as sociedades funcionavam e ele, literalmente, assim, ele faz um estudo das imagens, de pinturas que existem para tentar entender qual era o lugar da infância ali, tá? Mas eu acho que você está muito correto quando você faz esse paralelo pensando não apenas nessa preocupação que a Ria teve com as pinturas e com as formas de relacionamento social, porque elas dizem respeito, sim, às formas de saber e as formas de... Né, a maneira como a gente está entendendo o mundo. Então, acho que a relação que você faz ela é muito boa. Agora, eu não sei se eu conseguiria fazer essa ponte tão imediata, por exemplo, no século XVI, quando a gente pensa no positivismo, talvez tenha muito mais a ver com... Porque é o seguinte, o que é que eu consigo pensar em termos de positivismo e na relação que o positivismo pode ter com essa história toda aqui? É que a concepção positivista, ela vai instaurar uma lógica científica que vai tomar aquele dado como um dado, né? Ou seja, vai tomar aquela realidade como um dado. Então, me parece que pensar em termos de positivismo seria muito pensar no sentido assim, a partir dessas mudanças de caráter social mesmo, né? As pessoas começam as crianças deixam de morrer ou reduz o nível de mortalidade. E as pessoas começam a criar certas expectativas que aquele filho vai sobreviver. Então, isso vai produzir uma certa mudança na relação da família e talvez o positivismo consiga estudar isso, né? E construir isso como um dado de realidade. Talvez o positivismo tenha contribuído para consolidar essa concepção de família como um dado, como algo que sempre existiu, sabe? Eu acho que talvez seja essa relação que eu consiga fazer, pelo menos com o positivismo. Mas eu vou seguir adiante no que você falou, porque aí eu acho que as questões do iluminismo, por exemplo, para mim já ficam mais claras. Porque o que acontece? É justamente o iluminismo, enquanto doutrina filosófica, que vai trazer em questão esse sujeito, porque o sujeito também não existia enquanto conceito, né? É justamente René Descartes, por exemplo, né, que vai trazer essa concepção de um sujeito. E essa concepção de sujeito é uma concepção que a gente tem como muito cara para a psicologia, porque a psicologia ela se fundamenta também nesses modelos filosóficos. Vocês lembram que eu falei lá no comecinho, acho que na primeira aula, ou talvez na segunda, que a psicologia, de algum modo, se apropria de problemas filosóficos. Só que ela faz isso a partir de uma perspectiva científica, né? Então, a ideia de sujeito, né, as ideias que o iluminismo vai produzir enquanto sujeito, seja a concepção racionalista, seja a concepção empirista, vai produzindo essa noção de sujeito que vai ser fundamental para a existência da psicologia enquanto campo de estudo, enquanto campo científico. E que vai ser fundamental também para a gente entender de que forma se torna possível ler essa infância. Porque aí a gente começa a dar esse lugar de ênfase a essa criança que precisa ser cuidada na sua singularidade. Isso tem tudo a ver com o iluminismo. Da mesma forma, a gente continua caminhando e a partir da Revolução Francesa, a gente vai pensar, né, de como é que a Revolução Francesa implementa aí um movimento de queda das monarquias, de queda desse poder soberano, de crescimento das burguesias e de crescimento das relações mercantis.
E como é que isso estabelece uma outra forma de relação social e produz e implementa esse novo conceito que é o de indivíduo. Porque, veja, a filosofia já tinha começado a produzir o conceito de sujeito, mas esse conceito de indivíduo, de alguém, né, de um eu consolidado, único, que tem uma certa independência em relação aos outros, é um conceito muito mais moderno, que está relacionado, que a gente pode pensar aí nessa caminhada, a partir dessa Revolução Francesa e dessa tomada do poder, digamos assim, pela burguesia e do estabelecimento de relações mercantis que continua caminhando e viram essas relações capitalistas que com as quais a gente convive hoje, tá? Então, acho perfeito, acho que é completamente possível fazer essa articulação a partir dessa compreensão, dessas compreensões de mundo, porque elas certamente vão implicar nas formas de relação social e elas vão também produzir aí certas formas de entendimento dessa infância, tá? Aí tá, a relação que eu consigo fazer é essa, acho que é perfeitamente possível. Vocês conseguiram acompanhar? Deu para... Massa. Gente, tô vendo agora que são 9 horas. Alguém tinha levantado a mão para falar ou não? Acho que não, né? Aqui no meu relógio já deu 9. E eu adoro quando isso acontece, quando a aula vai evoluindo e vai ganhando um tom e vai ganhando uma dinâmica tal que a gente consegue, pelo menos assim, que quando eu vejo acabou a aula, né, e eu nem senti o tempo passando. Então, agradeço a vocês, especialmente por isso. Eu vou marcar aqui mais ou menos onde que a gente parou. Mas aí, semana que vem, provavelmente eu vou perguntar de novo, tá? Onde é que a gente estava, até porque eu acho que isso é legal, porque me dá essa dimensão de como é que vocês foram ouvindo a aula. E acho que é isso. Tem alguma questão mais? Pronto, gente. Então, a gente vai ficando por aqui hoje. Mais uma vez, obrigada pela presença, pela participação e pelas câmeras ligadas, quem pôde ligar. Pois é, estamos vendo aí o bebezinho de Robert. E tem gente aqui dizendo que vai fazer um cuscuz. Gente, cuscuz essa hora é pesado, viu? Vai ter pesadelo. Obrigada de novo pela presença e até semana que vem, tá? Uma boa noite, um bom descanso para todo mundo.